E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar direto em um dos capítulos mais intensos e, francamente, mais perigosos dessa rivalidade histórica entre os Estados Unidos e o Irã. Sabe aquilo que por muito tempo ficava só nos bastidores da diplomacia ou naquelas guerras por procuração super complexas? Pois é, o cenário mudou. A coisa escalou rápido para confrontos diretos que são alarmantes. A nossa ideia com a análise de hoje é desvendar essa crise estrutural de um jeito bem objetivo, pegando os dados das nossas fontes para entender exatamente como as engrenagens da economia global e o equilíbrio de poder estão sendo afetados. Vamos direto aos fatos. Para começar a entender a gravidade da situação, olha só esse número brutal que a gente tirou dos relatos mais recentes. Mais de 700. É a estimativa de vítimas fatais daquela onda intensa de ataques que atingiu em cheio o topo da pirâmide política e religiosa do Irão. E claro, no meio dessas perdas gigantescas tem a figura mais poderosa do país, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. É um dado que escancara a magnitude da força que foi usada e a urgência dessa escalada. É algo que a gente simplesmente não via no passado recente. Para a gente não se perder no meio de tanta informação, essa nossa análise vai seguir 4 passos bem lógicos. Primeiro, o estopim da crise atual. Segundo, a mudança rápida na liderança. Terceiro, o choque econômico global. E, por fim, o tabuleiro das superpotências. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, o estopim da crise atual. O grande divisor de águas aqui, o verdadeiro ponto de inflexão, foi uma ação militar super coordenada entre os Estados Unidos e Israel. Eles foram cirúrgicos, batendo direto no coração do programa nuclear iraniano. A gente está falando do bombardeio de complexos estratégicos pesadíssimos como Natanz e Isfahan. E tem um detalhe que chama muita atenção, que é a instalação de Fordol. Ela foi literalmente construída debaixo de uma montanha, justamente com a intenção de aguentar esse tipo de bombardeio profundo, sabe? Isso ilustra perfeitamente o tamanho do impasse que a gente está lidando. De um lado da moeda, a perspectiva de Washington e Israel é bem clara. Para eles, um Irã com arma nuclear é uma ameaça existencial inaceitável, ponto. Do outro lado, Teherã bate o pé e afirma que o programa deles é e sempre foi 100% pacífico. É um choque de visões totalmente irreconciliáveis, né? E é exatamente esse nó cego que cria esse clima hipertenso e acaba desaguando na força bruta. Bom, isso nos leva ao nosso segundo ponto, a rápida mudança de liderança. Saindo do ataque físico em si, o próximo impacto direto foi essa tentativa de decapitar a liderança. Se a gente olhar para a história do regime teocrático lá desde a fundação na Revolução de 79, muitos analistas juravam que perder o líder supremo assim de repente, somado a centenas de fatalidades, ia paralisar ou até derrubar o sistema. Mas na prática a história foi outra. A transição de poder aconteceu numa velocidade impressionante. O filho do antigo líder, Mojtaba Khamenei, assumiu o controle imediatamente e estabilizou a cadeira de comando. E aqui está o pulo do gato. Ao invés de recuar depois dessa ofensiva, a nova estrutura de comando simplesmente dobrou a aposta. Eles mantiveram aquela postura linha dura, bem inflexível. E olha, essa retórica de resistência deles não é só da boca para fora. Ela se apoia pesadamente em 2 pilares muito fortes da sociedade por lá: um sentimento gigante de nacionalismo e o conceito religioso do martírio. É o tipo de coisa que une a base do regime na hora que a crise aperta de verdade. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa lente e entrar na terceira parte, o choque econômico global. Pensem comigo, se existe um único pontinho no mapa capaz de fazer a economia mundial inteira suar frio, é o Estreito de Hormuz. É um corredor marítimo bem estreitinho, mas a função dele é insubstituível. As fontes mostram que mais ou menos 20% de absolutamente todo o petróleo consumido no planeta Terra transita por ali. É literalmente uma artéria essencial para a viabilidade energética do mundo inteiro. Claro que, com a guerra esquentando, surgiram aquelas ameaças iranianas de fechar e bloquear totalmente a passagem pelo estreito. A resposta de Washington veio a jato, emitindo ultimatos super severos e exigindo, sem margem para conversa, que a livre navegação comercial fosse respeitada. Basicamente, as apostas pelo controle desse corredor subiram para o nível máximo. É até meio assustador ver como o mercado financeiro reage a um risco desses em tempo real. A gente viu um salto monumental no preço do petróleo bruto Brent. Num curtíssimo espaço de tempo, o barril pulou da casa dos $70 para mais de $111. É um nervosismo global materializado ali no gráfico, mostrando o mundo correndo para reprecificar a energia. E por que isso importa para nós? Bom, esses dados mostram exatamente como um conflito lá longe se ramifica pela sociedade global. Uma disparada brutal dessas gera um choque no sistema inteiro.
O que a gente vê na prática é uma inflação generalizada subindo, o combustível ficando absurdamente mais caro para o consumidor comum no mundo todo e, diplomaticamente falando, uma pressão política interna imensa lá em Washington. É o exemplo perfeito de como a geopolítica bate direto na nossa economia do dia a dia. Indo agora para nossa quarta e última sessão, o tabuleiro das superpotências. A verdade é que o Irã não joga sozinho nesse tabuleiro. A China atua como um verdadeiro pulmão financeiro para Teherã. Para se ter uma ideia, uma fatia enorme, entre 80% a 90% de todo o petróleo que o Irã exporta, tem a China como destino final. É uma verdadeira linha de vida financeira que eles estabeleceram, usando mecanismos super elaborados para driblar as pesadas sanções dos Estados Unidos. E quando a gente mapeia esses aliados, fica bem claro como essas superpotências se dividem para sustentar o regime. Se de um lado a gente tem a China bancando a parte financeira com essas compras gigantes de petróleo, do outro lado temos a Rússia. A jogada russa é focada no pragmatismo e no poder bélico, sabe? A cooperação deles envolve tecnologia militar avançada e o fornecimento contínuo de drones de combate. Tudo isso amarra uma teia global inacreditável. Uma guerra longa e exigente ali no Oriente Médio coloca os Estados Unidos num baita dilema de distração estratégica. O que acontece? Washington precisa realocar grandes frotas de navios e sistemas antimísseis caríssimos de volta para o Oriente Médio. Só que esse maquinário todo estava originalmente destinado a ficar de olho na rápida expansão da China lá no Indo-Pacífico. Ou seja, um desvio de atenção numa escala planetária. Mas, além dessas superpotências, o poder também se manifesta nas trincheiras locais. Aquela suposição inicial de que o regime ia colapsar rápido com os ataques demonstrou ser um enorme erro de cálculo. Eles têm uma capilaridade regional profunda, estruturada ao longo de décadas. Não é só força paramilitar interna consolidada, é uma rede super resiliente de aliados agindo por procuração em países-chave, como Líbano, Iêmen e Iraque. É um poder difuso e incrivelmente complexo de neutralizar. Bom, para amarrar toda essa nossa análise de hoje, fica muito claro que o risco não se resume a um confronto restrito lá no Oriente Médio. É um desgaste severo que suga recursos e chacoalha as finanças do globo inteiro. A grande pergunta que fica no ar para a gente pensar é a seguinte: até quando um sistema global que já está super tenso e operando numa fragilidade multipolar enorme vai conseguir suportar esse atrito geopolítico prolongado sem que as fundações globais comecem a ceder de vez? É algo para se observar muito de perto,